Olá, irmãos. Deus vos abençoe. É uma honra para nós estarmos novamente convosco nessa oportunidade, nesse nosso trabalho intitulado Pão Semanal. Se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar, para nós é de muita valia. Nós gostaríamos de dar o texto base desse tema a qual nós elegemos, que é Vitória na Aflição. E o texto base se encontra aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13, que nos fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos um personagem bíblico, a qual nós tomamos também por estudo nesse pequeno tema, que é José do Egito. E nos diz em Gênesis capítulo 37 que José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ali ele teve um sonho, pois ele tinha sobre si um espírito de profecia, e ali foi revelado aos seus irmãos que todos eles o serviriam. No entanto, isso acarretou ciúme por parte deles. E o que isso gerou? Ele foi vendido para os ismaelitas e posteriormente por 20 moedas de prata, e posteriormente José foi vendido a Potifar. Irmãos, nos diz aqui na Bíblia, no capítulo 39, a partir do versículo 1 até o versículo 23, que José serviu na casa de Potifar. E no tempo que ele serviu na casa de Potifar, aquela casa prosperou. Havia prosperidade sobre José, pois José era um homem temente a Deus. José era um homem obediente à palavra de Deus. E ele velava por ela. Ele se preocupava em cumprir a palavra. Irmãos, nos diz nesse mesmo capítulo que José era um homem de bonita feição. Ele tinha uma boa aparência. E ali gerou, por parte da esposa de Potifar, um desejo sobre ele. E ela o assediou. No entanto, ele refutou essa proposta, o que acarretou, o que gerou ali a inversão do que foi gerado, do que foi feito. Ele se tornou assediador. Ela o acusou de assédio. Então vejam, irmãos, que quando ela relatou isso ao marido, ele acreditou na palavra dela. Então, se dependesse da palavra da mulher de Potifar, José seria um homem sujo. Se José dependesse da palavra de Potifar, José seria um homem preso, seria um homem cativo. Irmãos, realmente ele foi preso, ele foi parar na prisão, ele foi enclausurado. E ali no encarceramento, José também foi um homem próspero, ele fez prosperar a administração do lugar a qual ele se encontrava. Deus estava com ele, Deus o via como um servo obediente. E ali prosperou a prisão nas mãos de José. E houve um episódio muito singular. Dois homens que estavam ali com ele, funcionários, servos de Faraó, e eles revelaram a José os seus sonhos, sendo um padeiro e sendo o outro o copeiro. E ali foi dada a revelação ao copeiro que em 3 dias ele receberia a liberdade, ele receberia o abono para que ele retornasse ao seu trabalho no palácio. E assim foi feito. Ele voltou a servir Faraó. No entanto, ao padeiro foi revelado que depois de 3 dias ele seria condenado, o seu corpo estirado numa estaca, e as aves do céu comeriam das suas carnes. Irmãos, antes que o copeiro fosse de volta ao palácio, José recomendou a ele: olha, lembra de mim, tenha compaixão de mim. Quando você retornar lá para o Faraó, você diga a ele a respeito de mim que estou aqui encarcerado. Irmãos, se dependesse do copeiro, José seria um homem esquecido. No entanto, Deus era com ele. Nos diz aqui que tempos depois,
Faraó teve também sonho. E o que fez com que o copeiro rememorasse a respeito daquele sonho que foi revelado lá na prisão. Então José também revelou a Faraó, foi levado à audiência a Faraó e ali revelou o seu sonho, dizendo que haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E ali, irmãos, a administração foi dada a José. Ele se tornou governador do Egito. E diz aqui que houve um casamento. No capítulo 41, no versículo 50, e nasceram a José 2 filhos, pois ele se casou. E antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse Deus, me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, nós temos que confiar no Deus a qual nós servimos. Ele é aquele que não se esquece de nós. Nos diz aqui, para nós encerrarmos, no livro de São João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, por mais que José estivesse fadado ao fracasso, por mais que houvesse diversas interrupções no seu caminho, no percurso da sua vida, Deus era com José. E você também creia que Jesus, o nosso Salvador, é aquele que cruzou o seu caminho, é aquele que tem velado pela sua vida. Não é para você temer. Embora tenha muitas aflições, ele venceu todas as coisas. E no final disso tudo, irmãos, José foi revelado aos seus irmãos, teve encontro com seu pai e foi sinônimo de sucesso. Para nós, é um personagem exemplo. E que você possa meditar a respeito desse assunto a qual nós trouxemos a vocês e que cada um de vocês sejam abençoados, tanto cada um de vocês como também a vossa casa. O Senhor vos abençoe.